Confirme, Paulo Davi, presente. Ok. Bom dia mais uma vez a todos que não, principalmente os que não estavam no início. Eu acho que já observado o quórum e com a participação das pessoas que necessitam participar da reunião. Então, vamos dar início à quarta reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFES em 2020, que tem os seguintes pontos de pauta. A apreciação e deliberação sobre as atas da primeira e terceira reuniões extraordinárias de 2020. Ponto 2, apreciação e deliberação sobre afastamento inicial. Ponto 3, apreciação e deliberação sobre retribuição de servidores. Ponto 4, apreciação e homologação do resultado de edital para professor efetivo número 034, enviado via memorando eletrônico número 23/2020, CPPS. Ponto 5, apreciação e revogação da decisão consune número 13/2020, que suspende por tempo indeterminado os calendários de reuniões ordinárias de todos os conselhos da UFES. Ponto 6, apreciação e deliberação sobre relatório de avaliação de desempenho da Fundação Guimarães Duque. E ponto 7, apreciação e deliberação sobre recurso apresentado por Juliana Busago Cordovil Bet, que trata de pedido de transferência conforme o processo aí descrito. Em discussão a pauta. Bom dia. Bom dia. Eu tenho só uma dúvida se alguns assuntos aí não teriam que passar por outros conselhos. Por exemplo, o relatório da fundação não teria que passar pelo CONSAD, e o caso da cidadã Juliana não poderia passar pelo CONCEP ou pelo CONSAD também, por ser uma questão que pode ser tanto administrativa quanto de ensino de graduação, né? No caso do CONCEP, né? E se a ata da reunião, de uma reunião ordinária, extraordinária, que fala sobre abertura de processos disciplinares, digamos assim, contra, né, estudantes, não seria interessante passar por uma apreciação de um parecer da Procuradoria? A ata? São questões. A ata foi aprovado assuntos relacionados ao regimento, e lá fala de aberturas de processo disciplinar contra estudantes. Não seria interessante saber, porque eu tenho visto abertura de processo administrativo disciplinar, que seria algo relacionado ao servidor público, a Lei 8.112, parece que isso está sendo automaticamente transposto para quando se trata de estudante. E eu acho que a lei 8.112 é só sobre os servidores. Aí parece que está tendo uma transposição, e eu não sei se não seria interessante o procurador emitir um parecer sobre isso. São questões. Certo. Essa questão do aluno, Tiago está presente, ele ia participar por conta do ponto 7, eu posso pedir para Tiago dar uma palavrinha. Por favor, Tiago. Bom dia, gente, senhores e senhoras. Professor, na verdade, eu estava até lendo outro material aqui. Vou abrir aqui a pauta porque eu estava preparado para esse ponto 7, eu não sei exatamente do que se trata essa colocação do professor Coitinho.
Eu acho que não é coisa de ponto de pauta, não, sabe, Tiago? Isso é só a questão que está na ata, né? Está na ata. Sim, inclusive, sim, entendi. É uma questão de nomenclatura. É isso, professor? Parece um espelho das aplicações de penalidade da 8.112. Tem lá, foi aprovado, né? Abertura de processo disciplinar, aí tem lá as punições, advertência, suspensão. Parece claramente um espelho de itens da 8.112, só que essa lei é para o servidor. É o que me pareceu, né? E aí, não sei se isso se aplica a estudantes, né? Eu acho que o que está previsto aí na questão do estudante é o que está no estatuto e no regimento, não é isso, Elisângela? Elisângela, que é lá da PROAI. Bom dia a todos. Eu confesso que eu não estou compreendendo a colocação do professor Coutinho, do que ele está se referindo. Não compreendi. Assim, vou repetir. Em reunião do Consune foi aprovado emendas, né, do novo regimento, que está em fase de elaboração, né, ou de conclusão. Foi enviado para a comissão, acho, para fazer correções de português. E nele, nessa ata de reunião, foram aprovados que o estudante ele pode sofrer processo disciplinar. Processo que tem sido chamado de processo administrativo disciplinar, só que isso é um instrumento relacionado aos servidores. Estudante não é servidor, né? E aí parece um espelho da Lei 8.112. A Lei 8.112 não é para estudante, é para servidor. E eu estou questionando se seria interessante o procurador elaborar um parecer se isso está correto, se isso está de acordo com a lei, digamos assim. Senhor presidente, é só uma questão, né? Uma pergunta, né? Tá, posso falar? Pois não, Elisângela. Naquela reunião, está então se referindo ao texto da ata, né? Isso, da ata que a gente vai aprovar hoje. Naquela reunião, a gente até, se não me engano, tirou a palavra administrativo, deixou só processo disciplinar, e a gente retirou a parte que trataria disso, da questão dessas penalidades aplicadas aos discentes, para posteriormente a gente trabalhar numa resolução, que aí Tiago até já fez um esboço, já encaminhou para mim, para que a gente possa discutir isso a nível de resolução, mas ficou só em linhas gerais no regimento, e a gente tirou a palavra administrativo, porque algum conselheiro à época falou justamente isso, se o PAD, né, o processo administrativo disciplinar, não seria apenas para servidor. Então, a gente tirou a palavra administrativo e deixou só processo disciplinar, que o discente pode sofrer processo disciplinar. Senhor presidente, questão de ordem. Já estamos discutindo a aprovação da Não, ele questionou os pontos da pauta, né? Aí eu acho que talvez não fosse realmente... Essa discussão deve ser dentro do ponto de pauta da aprovação da ata, né? Se fosse o caso. Ok, mas quais são os outros questionamentos, professor? Sim, o relatório da fundação é uma questão administrativa, não teria que passar pelo CONSAD, assim como o caso da Juliana, que pode ser tanto CONSAD quanto CONCEP, porque tem lá uma argumentação sobre questão de equivalência de currículo, não ser equivalente o currículo do curso particular com o curso da UFES. A discussão é o seguinte: a questão da fundação ele está no estatuto e no regimento da UFES, que é o Conselho Universitário. Até eu acho que talvez vá mudar para o CONSAD, mas hoje ele está no CONSUNE, ainda está no CONSUNE. Então tem que ser diretamente ao CONSUNE a questão do FGD, até porque é um relatório que envolve a parte financeira também. Com relação a Juliana, tem parecido a Prograde, tem parecido o curso de medicina, né, Tiago? O ponto 7, eu queria, inclusive, que Tiago falasse do que aconteceu pós convocação da reunião, né? Nesse inteirinho aí,
aconteceu que ela também solicitou judicialmente e a justiça já negou sem direito a recorrer. Então, eu acho que a gente poderia tirar de pauta, né? Eu queria que o Tiago colocasse essa colocação aí para a gente discutir esse ponto especificamente, se tira ou não de pauta. Bom dia novamente. Professor Coutinho, desculpa, eu não tinha entendido naquele momento, mas realmente é isso que a Elisângela falou, inclusive quando a gente tirou a expressão administrativo, para justamente não ficar homônimo aí ao processo que é comum aos servidores. Eu já até afirmo um minuto, mandei para a Elisângela, a gente está trabalhando juntos aí para poder regulamentar isso aí. Com relação a esse ponto 7, o que acontece é que há um despacho do reitor no dia 2 de junho, informando ao consumo, que já existia um despacho encaminhando para o consumo, já que existia um recurso administrativo. No dia 2 de junho, há um despacho do reitor informando que houve uma sentença indeferindo o pedido que a candidata fez no judiciário, só para poder instruir melhor a decisão do Consune, né? E por isso a gente manteve o encaminhamento para o Conselho decidir. No entanto, poucos dias depois, no dia 5 de junho, esse processo transitou em julgado, ou seja, ele não cabe mais recurso, né? Já fez uma coisa julgada, formal e material. Então, não há mais essa necessidade de discussão, né, já que o judiciário já decidiu. Então, por esse motivo, é que a gente tem a sugestão aí de retirar de pauta. Senhor presidente, me permita apenas discordar desse ponto, porque a coisa julgada positiva, ela obriga a administração pública, certo? Se o juiz, por exemplo, deferisse o pedido do mandado de segurança, a administração estaria obrigada a cumprir, inclusive a deliberação do conselho seria desnecessária. Só que a coisa julgada negativa, que é o caso, que rejeitou o mandado de segurança, né, denegou o mandado de segurança, não obriga a administração pública, de modo que o recurso ainda assim precisa ser apreciado, nem que seja para ser negado pelo conselho, já que esse recurso foi interposto. Certo? Professor, posso? Pode. Conselheiro, eu também tinha esse entendimento sobre a questão da vinculação, tanto é que se você for retomar minha fala aí, eu não falei em vinculação, eu acabei a fala com a sugestão de retirar de ponto. Mas em diálogo com a Procuradoria, com a parte contenciosa, né, que é o Dr. Carlos Estudo, que faz o nosso contencioso, foi ele que na discussão de hoje pela manhã, a gente discutiu essa questão da vinculação. Como eu não tinha isso certo, porque meu pensamento até pouco tempo atrás era justamente esse seu, que só vincula, que em regra não vincula, na verdade, nem quando é positiva, né, nem sempre ela também vincula, né, não é sempre também, mas nesse sentido foi que há essa sugestão de retirada do ponto de pauta, porque já há um trânsito em julgado e, obviamente, que eu acredito, porque eu acredito que o Conselho não vai decidir contra a decisão judicial. Ok. De qualquer forma, a gente, pelo que eu entendi, Jefferson prefere que mantenha, não é isso, Jefferson? Isso, apenas para rejeitar, né, formalmente e encerrar definitivamente o processo administrativo, já que não cabe mais recurso da decisão do consumo. Ok. Então, vamos, Tiago, acho que também nesse caso... deixa, tanto faz, pelo menos só vim para informar. Sai uma decisão baseada na decisão judicial, né? Eu acho que tranquilo. A gente pode discutir no momento adequado, a gente discute. Então, mais alguma coisa da pauta, não? Vou abrir a votação da pauta aqui. Ok. Vocês lembram que para a gente, ela vai abrir a votação aqui no chat, e aí quem for favorável vai dizer sim, quem não for diz não, ok? Para facilitar a votação. Licença, senhor presidente. Bom dia a todos. É Jackson falando. Pois não, Jackson.
É só como sugestão, eu não sei se vocês concordam da gente fazer como a gente está fazendo na reunião do departamento lá de Caraúbas. A gente está criando o link dos pontos, onde tem sim, não e abstenção. Então, a gente sempre, aí a chefia sempre está divulgando no chat o link do formulário eletrônico do Google, a gente clica lá e só faz votar sim, não ou abstenção. Só uma sugestão, para não ficar no chat tendo que contar, entendeu? Isso já sai uma coisa automática lá, a votação. Só sugestão. O Sibeli sabe fazer isso, Sibeli? Eu até tinha conversado com o Felipe, ele tinha me mandado um link, só que o consumo é muito subjetivo e não necessariamente votam diretamente já o ponto da pauta. Às vezes tem outras discussões, outras propostas. Aí eu acho que criar esse link no momento da discussão talvez seja o mesmo tempo de contar os votos no chat, mas a gente vai dar uma olhada nisso aí para a próxima reunião. Ok, obrigado. Então, coloca aí a votação. De qualquer forma, o Nicolas está aí, ele pode ajudar, se for o caso. Então, votação da pauta. Quem for favorável, sim. Não favorável, não. Abstenção. Bom dia a todos. Não seria melhor só quem for contrário botar não ou abstenção, o resto que não se manifestar colocaria sim, contaria mais rápido também. Que geralmente são menos, né? Não, contaria mais rápido. Pode ser, Moisés. E quem permanecer sem falar foi sim. Quem for contrário, coloca não. Do que sair separando não de sim aí. Vamos votar nesse aqui para evitar. Eu já colocou em votação aí. Eu acho que já dá para contar. Aprovado com 5 abstenções. Então, vamos à pauta propriamente dita, né? O primeiro ponto de pauta, atas, são 2 atas, né? Então, em discussão, a ata da primeira reunião extraordinária do ano de 2020 do Conselho Universitário da UFES. Então, pois não. Sugestão. Eu tenho uma solicitação em relação à primeira ata, já encaminhei, inclusive, para... Bom dia, viu, a todos e todas. Pessoal, desculpe ter começado a falar sem cumprimentar os senhores e as senhoras. Na ata da primeira reunião extraordinária, na linha 136, eu solicitei uma alteração e encaminhei à secretaria. Coisa bem simples, é só para colocar a minha fala um pouco mais precisa. Eu acrescentei, demonstrou resistência, o conselheiro Alain demonstrou resistência às emendas estatutárias que não sejam essenciais e salientou também a necessidade de divulgação inteligente do regimento para que a comunidade possa ter acesso por meio de vídeo e marketing na página da universidade e nas redes sociais. Porque ficou a impressão de que eu estava pedindo apenas que fosse de um jeito inteligente, dando a interpretação para alguém de que eu estava dizendo que a forma era burra, né? Então, eu quis detalhar o que eu estava chamando de inteligente. Então, uma coisa bem simples, mas só para ser mais fiel à minha fala. Ok. Mais alguém sobre a ata da primeira reunião extraordinária? Ela já está dizendo que já viu o e-mail. O Edson também fez correções, né? Mais alguém? Bom, se não teve mais correções, aqui o que está colocado pela secretaria já foi encaminhado de Alain e de Wesley, né? Então, quem for favorável à ata da primeira reunião extraordinária de 2020, com as solicitações feitas pelos 2 conselheiros, por favor, se manifeste. Como solicitado aí, o pessoal votou sim. Senhor presidente, só uma observação. Pode ser? Pois não. Bom dia, senhor presidente, os demais conselheiros e os ouvintes.
No caso, minha observação é só na ata da terceira reunião extraordinária. Aí, como estava na primeira... Sim. Entendeu? Porque votou as duas em conjunto. Não, só votei a primeira. A gente só botou a primeira aqui. Então vai seguir a sequência para a terceira, né? Tá certo. Eu pensei que tinha sido as duas. Ok. Não, foi só a primeira. Ok, entendido. Ok? Eu só coloquei em pauta a primeira. Ok. Então, ata da terceira reunião extraordinária. Em discussão. É nisso aí, Wesley, que você tinha? Isso, exatamente. É só na linha 48, só a correção do nome do professor Rodrigo, que é Rodrigo Soares Semente. Nas linhas 53 e 54, só acrescentar que o fluxo, né, de processo para preenchimento de vaga docente sob orientação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP. E na linha 56 também, novamente, o nome do professor Rodrigo, né, acrescentar o Soares Semente. E na sequência foi sobre o recurso dele, que ele solicitou junto ao consumo, né? Então, são só essas observações. Ok. Mais alguma observação na ata da terceira reunião extraordinária? Se não tem, então vamos colocar em votação. Quem for favorável à ata, vamos seguir o pedido da Jacques. Quem não se manifestar, concorda, né? Então, se manifesta só quem for contrário à abstenção. Pois não. Só um minuto da votação. Me desculpe discordar, porque a não votação pode implicar em não entendimento, ou não ouvir, ou falhou a internet, e aquele voto contará assim de forma equivocada. Eu discordo. Eu acho que tem que votar sim ou não, e abstenção, viu, presidente? Ok. Inclusive, eu aproveito essa minha fala para dar uma sugestão para a próxima reunião, se Belo não tiver em condição de verificar isso agora, esse link que eu coloquei aí, porque a gente tem usado no Conselho de Centro de Engenharias, nos departamentos também do Centro de Engenharias, e é um link muito fácil, muito intuitivo de se criar votação. Cria a votação muito rapidamente, e aí coloca o link, os conselheiros votam, sai inclusive o nome de quem votou, sai os dados de forma muito precisa. Chama-se Feradon, e é o link que está aí, e é muito, muito fácil de usar. Bem mais fácil do que o próprio chat aqui, tá? E fica registrado. Fica para a próxima reunião, se não for possível agora. Nicolas pode verificar isso aí, Nicolas? Nicolas não está na reunião, não, professor. Ele manteve o Meet dele aqui para poder fazer a transmissão. Tá. Eu sei que ele estava aí. Obrigado. Então, vamos colocar em votação enquanto não resolver aí. Senhor presidente, só uma sugestão, coloquei até no chat aí. Acho que nós tínhamos seguido isso nas reuniões anteriores. Colocar a F, né, como favorável, C contrário, A de abstenção. Não, aqui foi sempre sim, não e abstenção. Nos conselhos aqui, né? Ok. É porque outras reuniões estão sendo assim, a metodologia. Sei que estava seguindo aqui também. Mas tem sugestão, né? Já dá para contar. Ok, aprovado com 4 abstenções. Segundo ponto de pauta, apreciação e deliberação sobre afastamento inicial. Tem o professor Landerson Bezerra Santiago, do Centro Multidisciplinar de Caraúbas. Alguma discussão sobre o processo dele? O pessoal representante de Caraúbas tem alguma coisa a informar? Jackson, você é o do centro próximo a ele?
Mas, de minha parte, não há nenhuma observação, o processo está todo ok com relação ao afastamento do professor. Bom dia, pessoal. Veja só, o professor Lantes ele já encontra-se afastado pelos pares, né? Ele não é do meu departamento, ele é do departamento de Ciência e Tecnologia. E, então, assim, se há vaga, né, o Conselho Discente analisou o processo dele e liberou, então aí, assim, não tem o que... Né? Só, assim, o que me preocupa é essa questão de contratação de professor substituto. Eu não sei como é que está essa questão, né? Porque por mais que a gente esteja trabalhando remotamente, em pandemia, como fica essa questão? Porque eu tenho ouvido relatos de colegas que não tem sido fácil a preparação das aulas para esse semestre suplementar, né? Então, você ainda cobrir um colega, assim, dessa forma, talvez não seja tão fácil, né? Eu fico preocupado com os alunos, mas vamos ver o que vai dar mais para frente, né? Ok. Wesley? Não, só complementando o que o conselheiro Jacques falou, no processo fala que tem um termo de ciência dos docentes, né? Tem um compromisso de docentes que assumirão suas disciplinas até que seja feita a contratação de algum professor substituto. E ele está solicitando de 9 de março de 2020, só conferindo a data do período, a 31 de 12 de 2023, né? A solicitação completa do afastamento, né? Ok. Aí, veja só, essa liberação pelos pares, né, ela ocorreu antes da pandemia. E agora, com a situação pode mudar. Mas, enfim, ele está pedindo agora um afastamento, que eu acredito que o pessoal devia ter se ligado. Não sei se há consulta, não sei se há problema, entendeu? Se tiver, vai ser um problema para a chefia do departamento, né? Mas os colegas se comprometerem a assumir, então, vamos votar, né? Ok. Então, vamos colocar em votação. Sibeli, por favor, aí. Acho que já dá para contar. Quantas abstenções? Aprovado por 9 abstenções. Terceiro ponto de pauta: apreciação e deliberação sobre redistribuição de servidores. Aqui nós temos uma redistribuição da UFESA para a UFPB, que já passou pelo CONSAD, né, teve o parecer favorável do CONSAD, e temos uma redistribuição da Rural de Pernambuco para a UFESA, que foi aprovada no CONCEP, né? Já foi dado o parecer no CONCEP. Eu vim para cá para esse conselho discutir e homologar. O professor Rodrigo Costa quer falar sobre o professor Ayrton Torres Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Sim, gostaria rapidamente. Só um minutinho fechar aqui a porta, que está tendo aula na outra sala. Home office. Bom, o professor Ayrton Torres já passou aqui pela nossa universidade enquanto DCR, trabalha na área, ele é biólogo, trabalha na área de abelha sem ferrão, faz parte de um grupo de pesquisa, junto com a USP, foi aprovado, saiu daqui para ser aprovado, porque foi aprovado no concurso da UFRPE, e ele está vindo para a vaga do professor Michel, que é da mesma área, inclusive, que foi um pesquisador extremamente competente e desenvolveu vários projetos em pesquisa,
Só que, infelizmente, ele foi para a USP, passou no concurso e foi para a USP. E deixou um legado muito grande em termos de pesquisa, inclusive não sei se todos os senhores conhecem, mas o Espaço ASA, que fica no campus, no lado oeste do campus central, que é um espaço de pesquisa e educação ambiental com abelhas sem ferrão. Então, quando o professor acabou saindo, para assumir a sua vaga lá na USP, o professor Michel, o departamento colocou em votação o que fazer e achou por bem abrir essa vaga de redistribuição por conta das características do professor Ayrton, para que não houvesse perda de todo o legado que foi deixado e por considerar que é uma área de extrema relevância, tanto de pesquisa quanto de extensão, para a região. Todos os procedimentos foram adotados, nós fizemos o processo de redistribuição, de remoção interna, não houve solicitação, candidatos. Em seguida, nós abrimos para outras pessoas fora a instituição, então, abrimos um período, outras pessoas também se candidataram através de currículo. Esses currículos foram analisados por uma comissão do Departamento de Biociências, que fez todo uma planilha, inclusive, de pontuação, elencou critérios que não tinha nada a ver especificamente, então, ou seja, não tem um CPF associado, mas sim foram feitos critérios bem objetivos, de currículo único exclusivamente, e o currículo dele foi o que teve a maior votação, a maior pontuação. Então, a gente encaminhou os processos e, então, estamos solicitando a esse conselho a redistribuição dele para ele assumir tanto a área de pesquisa do professor Michel, quanto algumas disciplinas do professor Michel, e outras já foram, inclusive, redistribuídas dentro do departamento, né, que é uma prerrogativa do departamento de distribuição de carga horária docente. Em relação à atividade desse professor, pelo que consta e foi aprovado no departamento, ele contemplaria 100% as necessidades do departamento. Além do mais, é um professor que está vindo, né? A gente costuma sempre perder professores, nesse caso ele está vindo. Ok? Era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou questionamento, pode fazer. O professor Adler perguntou sobre Rinaldo, nós vamos discutir também sobre Rinaldo, porque eu coloquei já que tinha aí, nós vamos discutir também. Mais alguma discussão? Alguém quer discutir? A gente pode, inclusive, são duas categorias diferentes, uma vindo e outra saindo, a gente pode colocar em votação separadamente. Quem for favorável à redistribuição da Federal Rural de Pernambuco para a UFESA do professor Ayrton Torres Carvalho, por favor, se manifeste. Vamos aí. Isso. Ok, eu acho que já dá para votar. Não teve, já dá para contar, fazer a contagem aí. A outra situação é Rinaldo Luciano de Macedo Soares, da UFESA para a UFPB. Ele passou pelo setor, passou pelo CONSAD, né, e o pessoal da SUTIC, inclusive, gostaria que ele trabalhava na SUTIC como assistente de administração. O pessoal deu um parecer da SUTIC e gostaria que fosse trocado por um técnico de informática, né, voltado para a área de informática. E aí tem o parecer favorável do Conselho de Administração. Em discussão, a redistribuição de Rinaldo. Presidente, eu só tenho uma pergunta.
Pois não. Eu não sei nem se cabe, né, um conselho esse questionamento, mas se não tiverem como responder, ignorem. Mas eu preciso saber se o servidor ele tem cônjuge dentro da nossa IES. Não, hoje o cônjuge dele se encontra exatamente na UFPB. Obrigado. Professor Adrian. Bom dia a todos. O Wesley também está inscrito, né? Pois não. Senhor presidente, a minha dúvida é em relação justamente a essa condição, né, que foi colocada pela instância da SUTIC, de que dá a entender de que aceitaria-se essa redistribuição desde que a troca fosse por um TI. Só que não existe um código voltado para uma outra, que é sobre assistente desenhista de artes gráficas, né? E a SUTIC, ela coloca esse condicionamento. Ao mesmo tempo, me chama a atenção que a PROGEP, ela manifesta no documento que vai procurar essa vaga de TI e ainda dá a entender de que a UFPB tem candidatos aprovados dentro de TI e que há uma possibilidade de aproveitamento. Ou seja, eu achei um pouco estranho, né, um pouco confuso, aceitar uma redistribuição com algo que não existe de fato. O que existe é um código voltado para uma outra área diferente daquela a qual a instituição teria interesse administrativo, ou interesse da administração. Então, assim, a minha dúvida nesse contexto é: o Conselho pode assumir isso como sendo algo que não existe, não é um fato, e dar uma redistribuição com base em possibilidade, com base em que se o MEC oferecer, com base em que se a UFPB quiser deixar essa opção de aproveitar os candidatos que ela tem, ou seja, essa que é a minha dúvida, senhor presidente, e demais membros do Conselho. Ok, professor. Com relação à troca, a qualquer momento, dentro do nível, né, nós temos os níveis A e B, não tem mais, né, mas C, alguns cargos, mas D e E, dentro desse cargo, a gente pode fazer a permuta com o MEC. Né, na hora que a gente tiver o código disponível, quer dizer, se for de assistente de administração, a gente trocar por outro código lá que tenha no MEC e que a gente possa aproveitar. Então, foi isso que foi analisado e foi isso que foi discutido lá na época no CONSAD, né? Então, em relação à permuta do código no Ministério da Educação, isso é uma demanda contínua, né? Você pode encaminhar a qualquer momento a permuta. Aí vai ver se tem um código, mas se existe esse cargo em disponibilidade, né? Nesse caso, foi isso que foi analisado. Quem está inscrito é Moisés. Não, antes de Moisés, foi o professor Wesley, por favor. Bem, senhor presidente, minha dúvida também foi contemplada com a fala do professor Adrian, né, do conselheiro Adrian, tendo em vista que no Rinaldo assistente de administração, o código cedido de contrapartida, né, pela FPB de desenhista de artes gráficas, e no despacho da SUTIC, como já foi comentado, requer um técnico em tecnologia da informação. Então, assim, apesar da distinção entre natureza dos cargos, eles estão classificados no mesmo nível, isso? Eu não entendi essa parte aí. Isso. Aí não teria problema nesse sentido, né? Exatamente. Porque estão no mesmo nível.
no mesmo nível. Por exemplo, eu posso solicitar ao Ministério da Educação a permuta de um engenheiro, por exemplo, por um enfermeiro, porque são níveis desde que exista o cargo lá disponível no Ministério, entendeu? Então, eu posso perguntar dentro do nível desse, se tiver a disponibilidade do cargo, ele será liberado. E foi explanalizado na época. Professor Moisés. Pronto. A minha dúvida é o seguinte, a SUTIC, esse servidor não vai fazer falta na SUTIC, porque eu acredito que vai ser uma coisa demorada, porque lá em Contábeis teve a redistribuição de Renato desde de dezembro e ainda não foi contratado, e nós temos o código de vaga e professor aprovado em concurso, então vai fazer o quê? 7 meses e não chama. Aí o da SUTIC eu ainda acho mais complicado, porque tem uma particularidade no perfil que eles querem, né? Ainda vai ver se vai ter a troca, eu acho bem mais complicado. A minha dúvida não está fazendo falta esse servidor na SUTIC, porque se for nos passos que está andando lá a contratação do professor que foi redistribuído, né, para a UFRN, eu acredito que eles vão passar muito tempo aí sem esse servidor. Ok, tudo isso depende um pouco do MEC. Realmente o processo de Renato, infelizmente, ele demorou demais no Ministério da Educação. Foi um processo que mais demorou até hoje dos que eu conheço, né? Mas foi liberado em janeiro. Ele foi liberado em janeiro, o processo dele. E o código de vaga veio em janeiro. Nós já estamos em junho. Ok. Adrian. Obrigado, senhor presidente. Eu ainda continuo assim, sem entender como no CONSAD aprova-se uma redistribuição nesse contexto, professor, porque a UFERSA vai liberar o servidor assim que receber o código para o qual a SUTIC não tem interesse. E depois não tem na dependência dessa possibilidade do MEC dar essa vaga, né, de TI, e o qual pode vir a acontecer em um tempo indeterminado, né? Não está nada definido. Então, o que me chama a atenção é como um conselho entre no mérito de liberar um servidor da instituição em algo que está em si como sinal de interrogação, em termos de tempo. E, enquanto isso, o pessoal da SUTIC, ele deixou bem claro no seu posicionamento do porquê aceitaria ou vê favorável essa redistribuição, no contexto de que há uma necessidade iminente desse tipo de servidor dentro da área da informação, ao qual a UFERSA estaria liberando já alguém que, em princípio, eu entendi que estaria, não sei se estaria bem, dá a entender de que esse da administração da UFERSA é condicionado nesse contexto, só que os autos não tem nada que, de fato, esse atendimento à administração, ou seja, é isso que eu acho estranho, se isso faz sentido, esse aqui é a minha, eu continuo com esse questionamento. Ok, assim, foi discutido no CONSAD, né, e o CONSAD concordou naquele momento, né, essa redistribuição. Só para... Agora, claro, o conselho aqui, o CONSAD faz apenas um parecer, né, e foi favorável, né, e a gente está trazendo para cá. Elisângela. Só respondendo um pouco da preocupação do professor Adrian, lembrar que o Reinaldo, ele não é técnico de TI, né? O cargo dele na SUTIC, aqui na UFES, é assistente em administração. Então, em tese, a SUTIC não está perdendo um técnico de TI, né?
Então, a necessidade que a SUTIC tem hoje é de um técnico. Então, ela quer aproveitar essa redistribuição do servidor e, ao invés de trazer um assistente em administração, porque geralmente quando a gente faz redistribuição, a gente geralmente faz essa redistribuição com o mesmo cargo, né? Vai um assistente, vem um assistente, né? No caso, a outra universidade não tem um código de assistente para mandar e está mandando esse de artes gráficas, mas que a UFESA pode sim trocar junto ao MEC. Mas lembrando que a SUTIC não está perdendo um técnico de TI, ela está perdendo um assistente em administração para trocar por um outro cargo que atenda melhor a sua necessidade. Então, eu não vejo com muita preocupação não vejo com... acho que a gente pode sim estar aprovando aqui o parecer do CONSAD e tentar, sim, junto ao MEC, fazer a troca para que a SUTIC tenha um servidor num cargo que atenda melhor as suas necessidades. Ok, Wesley pediu inscrição novamente. Por favor, Wesley. Só uma dúvida, presidente. No caso de, porventura, se não houvesse a possibilidade de fazer a troca no MEC, aí a redistribuição não caminharia, é isso? Não. O MEC faz a permuta, ele dá o código que a gente solicitar. Tendo o código lá, ele dá. Pelo menos o código já foi analisado e o MEC disse que tinha. O cargo, então aliás. O cargo. Né? Então já tem essa garantia, né? Entendi. Se não tiver, independente disso, a gente substitui por outro cargo de nível médio. Entendido, contemplado. Então, feitas as discussões, a gente coloca em votação. Quem for favorável ao parecer do CONSAD, por favor, se manifeste. Coloca aí, Sibeli, por favor. Peraí. Eu só queria que deixe para votar. Sibeli já colocou ou não? Já, tá certo. Coloquei, mas o pessoal está indo rápido, esperem. Tá bom. Eu não tinha visto, porque está tão rápido que eu não tinha visto. Alguém falou aqui que Paulo Davi, confirme minha presença, pois não visualizo o meu voto. Ele está com problema lá na coisa. É só porque ele quer confirmar a presença, Sibeli, para... Ok, Paulo. Ok, eu acho que já dá para fazer a contagem. Sibeli. Aprovado com 10 abstenções. Então, agora vamos para o quarto ponto de pauta, que é a homologação do resultado edital para professor efetivo no 34/2019. Então, aí tem... eram 2 vagas, sistemas distribuídos de dependabilidade, segurança, compiladores, rede de computadores, Paulo Ferros, com 2 aprovados e 1 classificado, e a outra, métodos formais, gerências de configuração, multimídia e tal, também para Paulo Ferros, com 1 aprovado e classificado, né? Então, esse aí é o resultado. Alguma discussão? Bom, se não tem discussão, então vamos colocar em votação. Quem for favorável homologar o resultado desse edital 34/2019, por favor, se manifeste.
Ok, eu acho que já dá para... Tem uma ou duas abstenções, aprovado com uma abstenção. Quinto ponto de pauta, que nós inclusive, esse é um dos motivos que nós convocamos essa reunião extraordinária, o principal motivo para antecipar essa questão da revogação da decisão. Então, hoje, não tem mais como a gente manter essa situação, né? Foi naquele primeiro momento, e hoje tudo está sendo feito remotamente. Então, a gente trouxe para aqui, para que, como foi o Consune que decidiu, né, para que a gente revogue essa decisão 13 de 2020, que suspende por tempo determinado os calendários. Ou seja, revogando a decisão, os calendários continuam valendo. Alguma discussão? Bom, se não tem discussão, então pode falar. Pois não, Adriano. A fala bem rápida, presidente, antes da votação. É só aproveitando, na verdade, o ponto, né? Quando as reuniões do CONCEP elas forem ocorrer na segunda-feira, peço que, por gentileza, né, a secretaria envie a pasta dentro do dia, pelo menos na sexta-feira, no horário comercial, né? Na última, nós tivemos muita dificuldade, porque a pauta foi enviada na sexta, se não me engano, é 17h30, 17h35, algo assim, e aí a gente teve uma certa dificuldade em relação à leitura do documento da pauta para a reunião do Conselho de Centro, que tem que acontecer antes do CONCEP. Eu não sei se eu fui claro. Então, sempre ter esse cuidado de dar pelo menos um dia, né, um dia útil para que os centros consigam fazer essas convocações, as pessoas possam ler, uma vez que regimentalmente a gente precisa discutir as pautas do CONCEP nos Conselhos de Centro. É só uma questão mesmo de organização em relação às pautas do CONCEP. Obrigado. Ok, a gente já conversou com o Cibele, inclusive hoje a gente vai fazer, então, se não hoje, no máximo amanhã pela manhã, a convocação. Wesley e Adrian, e Rodrigo Costa. Aqui na sequência, Wesley. Só uma dúvida, como será feita o planejamento para a recomposição de onde paramos, né? Só recapitulando aqui, acho que nós paramos na segunda reunião ordinária, se eu não me engano. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Acho que não houve tempo de haver a terceira reunião ordinária, né? Aí, no caso, vai ser feito um calendário para chegarmos até a dar continuidade às reuniões. Então, tem uma proposta. Acho que a gente vai voltar ao calendário da forma que ele está, né? A reunião ordinária estava suspenso naquele momento, né, por essa decisão. Eu entendo, né, que a gente agora, revogando, nós vamos continuar o calendário, não precisa trazer uma nova votação do calendário para cá, dar continuidade. A reunião que foi perdida, como nós mesmos suspendemos, né, e no caso ficou a segunda sem acontecer, porque nós tínhamos tomado uma decisão de revogar, de cancelar o calendário das reuniões. O que a gente vai fazer agora é retomar o calendário do jeito que ele está. Então, se eu não me engano, a próxima reunião do CONCEP é dia 16 e do Consune dia 23. Eu acho que está pelo calendário, assim. Ok? Professor Adriano. Senhor presidente, era exatamente essa minha dúvida, né? Ou seja, haveria uma lacuna na sequência do número das reuniões, haja vista que a terceira correspondente a março, a quarta correspondente a abril e a quinta correspondente a maio, ela não existia de fato, né? Porque iria apenas continuar o calendário a partir do mês de junho em diante. É isso mesmo? Ou a gente organiza, a gente pode ver isso aí, mas assim, nós vamos cumprir com as datas, certo? Do que está no calendário. Se for necessário que a gente precisa
colocar que essa agora vai ser, em vez de ser a quarta, seria a terceira, ou não sei se em vez de ser a quarta seria a segunda, isso a gente ajusta, né? O importante é que a gente quer retomar o calendário de onde paramos, né? Quer dizer, nós paramos, ficaram suspensas ou se faz de acordo com essa decisão aqui, se faz uma ata dizendo que as reuniões ordinárias 2, 3 e tal foram suspensas. Eu acho que pode ser dessa forma aqui. Tá? Pois não, Adria. Wesley, Rodrigo Costa. Bom, na verdade, o que eu queria abordar não era especificamente sobre isso, né? Mas, assim, acaba gerando um efeito em cascata. Por mais que essa decisão que nós tomamos no Consune de fechar os calendários naquele momento por conta da pandemia, outras atividades dentro da universidade, elas continuaram de maneira remota, como o senhor falou, professor, de alguns comitês, alguns conselhos, e em alguns momentos eu tive relatos, especialmente de comissões temporárias, que alguns colegas acabaram se negando a participar, dizendo que estava tudo cancelado. Então, eu queria sugerir, eu não sei, tudo bem que eu estou falando aqui no Consune, eu nem sei se é especificamente isso, mas talvez seria interessante a gente sugerir algum tipo de comunicação de que todas as atividades administrativas por parte de conselhos não tem tanto problema, mas essas comissões que acabam emperrando, alguns colegas acabam não querendo participar, então, por conta desse momento. Então, que fosse feito algum tipo de comunicado para que deixasse claro, tem que continuar os trabalhos de maneira remota, obviamente, né? Mas que, sei lá, alguma coisa que pudesse deixar bem claro aos colegas que tem que continuar as atividades para que a gente não emperre ainda mais os procedimentos dentro da universidade. Então, eu recebi alguns relatos, não foram poucos, de colegas dizendo, não, eu não vou participar porque está tudo parado, não vou participar, não. E eu achei isso meio complicado, e como tinha essa pauta agora, eu achei pertinente que a gente colocasse isso para todos os conselheiros. Eu não sei se isso acontece nos demais locais, se vocês escutaram isso, mas eu acabei escutando isso umas 3 ou 4 vezes e eu fiquei preocupado. Tá bom? Não, isso realmente aconteceu. Eu acho que nós tomamos uma decisão naquele momento, talvez um pouco precipitada, né? Houve talvez não tivesse nem havido essa necessidade, a gente observou exatamente isso, né? Mas, enfim, naquele momento havia um alarde muito grande sobre essas questões, claro. Segurança que não sabia, né? Foi mais uma precaução, eu entendo completamente. Então, o gabinete vai fazer divulgação. Agora, o gabinete faz a divulgação para os centros, departamentos, para as unidades, né? Acho que aí as unidades fazem a transmissão para os demais. Professor Paulo. Voltando aqui ao assunto, eu acho que isso não tem coisa, mas na realidade o que a gente vai fazer hoje é suspender a suspensão, não é isso? Isso. Na realidade, como é que está aqui, revogar aquela suspensão, né? Revogar a suspensão. Não é desvoltar, Jefferson, é revogar a suspensão. Não estou falando desvoltar aquela decisão. Não é isso, não. Mas é só porque eu estou dizendo assim, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que é coisa menor, mas assim, no momento que a gente estavam suspensas as reuniões, eu sugiro que a gente realmente numere a partir assim, estava suspenso, não houve a segunda, que pode ser a segunda, manter as datas, eu acho que não vejo problema nenhum nisso, de se manter as datas e renumerar, porque fica mais lógico da gente seguir, depois a gente se perde, essa aqui não houve, o que foi que houve com a segunda, ficou no ar, estavam suspensas, então no momento que volta de onde, como fosse uma continuação.
na minha sugestão, fica mais fácil para a gente, inclusive em questão de ata, de coisa assim, a gente não se perder tanto. Então, essa é a minha sugestão, que fique as datas e que se mantenha. E só mais uma observação. Eu acho que também não foi uma precipitação, às vezes, da gente não deixar bem claro. É que naquele momento que a gente pensou em suspender as atividades, a gente ainda não tinha experiência nenhuma em reunião remota, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Então, a gente não tinha como um parâmetro para dizer, não, então a gente suspende, mas vai para a reunião remota. A gente não tinha isso, não sabia a viabilidade, não tinha experiência. Eu acho que foi coisa que aconteceu, não tem motivo para... Ainda continua sem experiência, professor. Pois é. Mas também a gente já tem um... exato, a gente já tem um começo, né? É só isso. Ok. Então, quem for favorável a revogar a decisão, qual foi a decisão? A decisão número 13 de 2020, por favor, se manifeste. Ok, eu acho que já dá para contabilizar, né, Sibeli? Ok, então vamos ao 6º ponto de pauta. Está aprovado por unanimidade. 6º ponto de pauta. Apreciação e deliberação sobre relatório de avaliação de desempenho da Fundação Guimarães Duque no ano 2018. O professor Davi é que vai fazer a apresentação. Quem vai representar a Fundação? Está presente aí. Bom dia. Bom dia a todos os membros, todos os conselhos. Bom dia, reitor. É o relatório das contas de 2018. Eu não estava na fundação, mas, obviamente, como atual presidente, a gente está aqui representando. Esse relatório já passou por uma comissão externa, uma assessoria externa, já passou pelo Conselho Fiscal, que até o professor Moisés, que está aqui presente, participou, já passou pelo Conselho Técnico Científico, que a professora Luciana também participou, e já passou por uma comissão interna, professor Blake, professor Idalmir e professora Fabrícia, certo? Então, seguindo o trâmite, tem que passar pelo Conselho Universitário, que só lembrando, é o artigo 34 da Resolução 01 de 2013, que fala que tem que passar pelo Conselho Universitário, que foi a dúvida no começo. Então, eu não estava na fundação, mas o Edson, que está presente, caso tenha mais dúvida, ele estava, né, já estava na fundação e ele tem mais detalhes. Desculpa, estava falando com o microfone desligado. Edson, tem alguma coisa a acrescentar ou só se tiver algum questionamento, Edson? Bom dia, professor. Bom dia a todos os conselheiros. Estou aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Esse relatório das contas de 2018, né, geralmente se levanta um pouco de dúvida em relação ao prazo de aprovação, né? A gente já está em 2020, mas é porque a gente geralmente só faz a análise das contas quando finaliza o exercício. No caso, quando vira o exercício 2018, nesse caso em 2019, a gente passa por toda essa maratona de auditoria independente, de análise dos conselhos fiscal e técnico-científico e a análise, por último, né, para finalizar, da comissão de avaliação de desempenho. E somente após a emissão do relatório da comissão de avaliação de desempenho é que a gente encaminha para apreciação. Ok, obrigado, Edson. Obrigado, Davi. Em discussão, Moisés, que era presidente do conselho, quer falar alguma coisa, Moisés? Não, enquanto membro do conselho,
Eu atesto as declarações contábeis, né? Uhum. As declarações contábeis, a questão da contabilidade, que é a contabilidade feita de forma externa, né? E de, vamos dizer assim, sem vínculo com a fundação, e as demonstrações passaram pelo conselho e tá ok, né? Alguma coisa na época que eu questionei, a contabilidade alterou. Então, quanto às demonstrações, se tiverem dúvida, pode perguntar e tem o meu aval. As demonstrações apresentadas. Ok. Mais alguma coisa? Senhor presidente. Sharon. Elisângela, depois Sharon. Professor Davi, bom dia. Eu queria saber como é que está o credenciamento da Fundação junto ao MEC, se está credenciada, quando é o prazo, né, que termina esse credenciamento, para poder renovar, que a gente sabe que essa aprovação, ela precisa, né, está tudo ok, aprovado pelo órgão máximo da universidade, para poder esse credenciamento ele ser renovado, né, junto ao MEC. E eu sei que o professor Edson aí já falou sobre a questão do prazo, mas realmente me causou estranheza, porque só agora em junho de 2020 que a gente está fazendo a aprovação desse relatório, né, referente ainda a 2018. Eu sei que tem toda essa questão das demonstrações contábeis, né, que é o primeiro passo para poder iniciar toda essa outra maratona aí de aprovações e tudo, mas pelo que a gente vê aqui dos relatórios e das atas e tudo, isso começou a acontecer mais ou menos só em dezembro, né, de 2019, já quase um ano depois do fim do exercício. Bom dia, Elisângela. A fundação está credenciada, agora o prazo eu vou ter que recorrer ao Edson. E sobre essas outras informações, como eu disse, eu não estava na fundação. Eu entrei na fundação agora em janeiro, no final de janeiro. Então, vou pedir para Edson poder explicar melhor. Mas está credenciado, já ainda está. Na realidade, ela foi renovada, né, Davi? Renovado em 2019, né, 2018, coisa assim. E agora é 5 anos, né? Não é porque você disse assim, ainda está, é porque ela foi renovada recentemente. Sim, está credenciada, está toda... Era 3 anos, agora passou a ser 5, né? Sim. Ok. Pois não, Isso, Edson. Elisângela, respondendo a sua pergunta, sim, só para esclarecer antes, realmente a Fundação fez a renovação do credenciamento em março de 2018, e houve uma alteração, né, uma nova alteração na Lei das Fundações pelo MEC, com a nova deliberação do prazo de 5 anos, que antes era por apenas 2. Então, a Fundação está credenciada por mais 5 anos a partir de março de 2018. Em relação às datas do relatório, realmente a gente fica refém de algumas outras entregas. Uma delas é a auditoria independente, que a auditoria realmente ela não tem necessariamente um prazo para ser concluída, vai de acordo com a análise do auditor, né? E a gente tenta explicar a urgência, tenta explicar a necessidade, mas cabe ao trabalho dele, né, avaliar e com transparência e com com todas as minúcias essa situação. E somente depois que ele faz essa avaliação é que a gente vai solicitar à reitoria a indicação da comissão de avaliação de desempenho. E uma outra situação que influenciou também na época é que a gente estava num período de transição de todo o nosso conselho. Então, tanto o conselho fiscal quanto o conselho técnico-científico, as portarias antigas estavam se vencendo e a gente teve que compor um novo conselho. O que dificultou um pouquinho também essa situação da aprovação, e por isso foi acontecer somente no finalzinho do ano. Mas
mesmo acontecendo no finalzinho do ano, a gente encaminhou, logo após a aprovação, que se deu, acho que agora no começo de janeiro, da comissão, não sei se foi agora em janeiro, a gente encaminhou para a inclusão de ponto de pauta no Consune, né, e está passando agora. Então, realmente, só para esclarecer essa situação, e a gente sempre tem tentado antecipar cada vez mais esse processo, né, tanto o início da auditoria quanto a finalização das demonstrações contábeis, para justamente trazer a tempo para vocês, né, sem esse delay tão prolongado. Elisângela, Sharon. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Eu tenho algumas perguntas, a conselheira Elisângela já respondeu, foi a questão da data, que é de 2018, e eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, da página 88, que a auditoria falou sobre a ressalva sobre 2 pontos. Gostaria que, ou alguém da fundação, ou não sei se o Moisés, que é do Conselho Fiscal, ele fez 2 observações, o que isso implicaria para a sua ressalva que está na página 88. Outro ponto é justamente qual é a data que esses dados foram entregues para a auditoria, porque é de 2018 e a auditoria, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, ela entregou em 2019, no final de 2019, se eu não me engano aqui, sim, na minha observação. Pronto. Então, assim, eu gostaria de ver essas datas para saber se foi a auditoria que demorou, por exemplo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ou se foi a burocracia interna para entregar esses dados para a auditoria. Obrigado. Vamos fazer outra inscrição, Adrian, já faz o seu questionamento, porque aí o pessoal da Fundação responde uma única vez. Certo. Senhor presidente, a parte da minha intervenção foi contemplado com a observação do conselheiro Sharon, e só tenho a acrescentar em relação ao que seria o relatório correspondente ao ano 2019. Ele iria entrar no fluxo normal ou isso só vai acontecer para 2021? Ok. Então, o professor Moisés está pedindo para falar. Vamos primeiro o professor Moisés, que foi citado aí. Pois não, professor Moisés? Deixa eu só achar aqui a ressalva. Aí o que Sharon falou, com o meu computador aqui, eu estou no celular, estou abrindo aqui o computador. Página 88, Moisés. Não, eu estou dizendo só porque está abrindo aqui a pasta. Você pode dizer aí, Sharon? Eu só... Nesse caso, seria bom até projetar. Eu acho que se deve projetar, eu acho que ficaria melhor. Porque eu estou tentando abrir aí o link. Se Edson quiser ir adiantando. É porque eu estou usando o celular. Eu também estou no celular. Pode dizer. Está aqui na minha tela. Pronto, se você puder projetar. É alguma coisa das contas, né? Deixa eu ver aqui. É a opinião com ressalva. Eles falam que algumas contas elas foram registradas pelo regime de caixa e não de competência. Pronto. Acho que de um projeto específico da UERN, se não me engano, um projeto que tem o nome da UERN. Mas tem outra, não? Tem. A nomenclatura das contas, eu acho. Não é nem nomenclatura, é um item que deveria ter sido lançado, parece-me que foi juros e mora, que era para estar lá em despesa financeira e foi registrado como sendo operação própria do projeto. Pronto, beleza. Eu me lembrava disso, queria só recordar exatamente como estava. Vou explicar a questão das demonstrações contábeis primeiro. Quando acaba o ano, o exercício social, a empresa, né, qualquer instituição, com fins ou sem fins lucrativos, ela tem que elaborar as demonstrações e apresentar até dia 31 de março do mês subsequente. Então, essas demonstrações de 2018 era para elas terem sido apresentadas
até 31 de março de 2019. Eu não me recordo qual dia que a auditoria interna, que a auditoria externa, né, independente, ela pegou a documentação. Porém, não é tão simples assim. Porque, um exemplo, eu, como conselheiro, né, como membro do Conselho Fiscal, eu também não avalio só as demonstrações quando vem as demonstrações. Porque as demonstrações, em si, o que é que eu vou olhar? A estrutura, né, se está dentro das normas brasileiras de contabilidade, se está dentro da Lei 11.638, que é a lei que rege sobre as demonstrações, lei das SAs. Então, tem que pedir outras coisas para ver a legitimidade daquilo ali que está registrado. Porque a estrutura, os próprios programas contábeis, você lança lá, ele já tem as estruturas, já está tudo dentro das normas. Então, o que é que tem que ser conferido são os dados, são a veracidade dos fatos, do que está ali, se eles são registrados ali, tem documentos idôneos, comprobatórios que validem aquela informação que está ali. A auditoria independente, eu me lembro que na época demorou um pouco, porque foi bem minuciosa. Eles foram para dentro mandaram uma pessoa para dentro da fundação, receberam tudo da fundação, depois eles ficavam pedindo complementação documental. Então, pedia isso, pedia aquilo, certo? Eles deram um parecer com ressalva, mas são ressalvas que não interferem na veracidade dos fatos. Uma coisa é regime de competência, regime de caixa. Isso aí é como eu vou registrar a minha contabilidade. Regime de competência é eu registrar no mês que ocorreu o fato gerador. Tipo, eu vendi, não importa quando eu recebi, mas se eu vendi em março, eu registro a venda em março. Regime de caixa já é o meu registro no dia só que entrou no caixa. Eu vendi em março, mas só entrou no caixa em abril, então só registro a venda em abril. Né? Então, e nesse contrato específico, ele só questionou por que não foi feito um regime de competência. Isso aí foi uma opção da contabilidade da época, né, da fundação, que eu acredito que seja a mesma ainda. E a outra, em relação à classificação das despesas, é porque, assim, quando eu tenho uma despesa na contabilidade, eu posso classificar em despesas operacionais, despesas administrativas, despesas correntes. Então, tem vários grupos, grandes grupos de despesa. Aí, na concepção dele, essa despesa aí era para ter sido em um grupo e colocou em outro, mas também não, vamos dizer assim, invalida o resultado, porque ele vai estar dentro de uma despesa, foi só questão de classificação. Ruim seria se ele pegou uma despesa e botou em custos, se ele pegou uma despesa e colocou em receita, se ele pegou uma despesa e colocou lá numa conta do ativo, na conta de obrigação, mas ele pegou a despesa e botou dentro de despesa também, só que ele classificou em um grupo diferente. É só questão, nesse caso aí, estrutural mesmo, de montagem da DRE. Não sei se eu fui claro, mas qualquer coisa vocês perguntam aí mais. Falou quem entende. Né? É bom ter os profissionais das áreas que a gente... Sharon, ficou claro? Bom, precisa ainda... Então, Edson, quer fazer alguma complementação? O professor Davi, Ivanilson está perguntando aqui se está credenciada junto, ela não precisa ser credenciada especificamente, vai depender dos editais, não é isso, Davi? Exatamente, depende muito dos editais. A gente até tem credenciamento quanto ao Sebrae Tech, por exemplo, que a gente está querendo até refazer, só que eles pedem experiência, só que como é professor, é mais difícil, mas a gente sempre tenta fazer esse credenciamento, mas é mais por edital, o que até um pouco complicado a gente trabalhar com edital, principalmente com esses dois órgãos, Sebrae e Banco do Nordeste, que eles lutam para não pagar nossa taxa administrativa, né? Mas a gente sempre tenta fazer esse credenciamento. Quanto
Desculpa, professor. Do Adrian, obviamente a gente vai tentar acelerar esse processo de trazer esses dados, né? Não sei agora, com essa pandemia, vai atrapalhar, mas com certeza a gente vai lutar, porque muitas vezes o credenciamento pode dar problema quanto a isso, essa demora. Mais alguma coisa? Ok. Então, se não tem mais inscritos, então quem for favorável ao relatório de avaliação do desempenho da Fundação Guimarães Duque no ano 2018, por favor, se manifeste. Já tem um resultado? Ok, aprovado com 5 abstenções. O ponto 7 agora, né, a gente deixou deixou para discutir, né, que se o recurso apresentado pela Juliana, se vocês quiserem mais uma vez, Tiago pode mais uma vez falar. Obrigado, Davi e Edson, né? Se tiver alguma atividade a fazer e quiser, fique à vontade. Mas também nada impede de continuar aí, né? Estou só colocando, se tiver alguma coisa. A reunião está sendo gravada e transmitida? Eu acho que sim. Transmitida pelo YouTube. A Elisângela já viu aí. Ok. Tiago, você quer falar novamente? Não, professor, na verdade o que eu tinha para colocar era aquilo mesmo do início, que já tem uma decisão judicial, inclusive com trânsito em julgado, então não tem a margem para discussão, é estreita, né? Só retomando aquela questão que já falou, até falei com ele aqui pelo WhatsApp depois, acaba que por mais que teoricamente não haja uma vinculação direta do judiciário para o administrativo, mas na prática, né, uma decisão judicial, ela gera um parecer de força executória por parte da Procuradoria, e este parecer, essencialmente, ele sim, né, acaba vinculando a administração pública, mas é importante o que o Jefferson colocou, que a gente faz aqui uma coisa julgada administrativa também, né? Ok. Alguém quer falar? Bom, então, se ninguém quer falar, então vamos colocar em votação. Aqui, a votação é o seguinte: quem for favorável ao pedido dela aqui no Conselho, né, vota a favor, vota sim. Quem for contrário, né, inclusive caminhando na... Por questão de ordem, eu acho que a pergunta deveria, quem é favorável à manutenção da decisão anterior, contra a qual ela recorreu, não é? Acho que o professor Adam está pedindo inscrição. Na realidade, é porque a gente fez todo o recurso, né? Ela fez um recurso administrativo diferente do judiciário, né? Então, acho que talvez seja nessa linha, não vejo problema nenhum. Pois não, professor? Senhor presidente, era justamente o que eu queria ter um esclarecimento, porque com base no que foi explicado aí, de que o judiciário, vamos dizer assim, indeferiu, né, o mandado de segurança, não é isso?
Ou seja, em outras palavras, a transferência ex officio solicitada pela gerência continua, então, indeferida, é isso? Exato. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. O delegado, a história que eu acho que está todo no processo aí, Tiago pode até ajudar, ele estava no norte do país e a esposa dele fazia medicina numa universidade particular. Então ele veio, eu acho que o sistema que eles falam lá é transferência, né? E ele participou de uma seleção. Ele acha, o que ele pediu inicialmente, quando ele veio conversar a primeira vez comigo, ele dizendo que no entendimento dele era ex officio. Então nós pedimos um parecer do procurador, o procurador deu o parecer e disse que não era ex officio. Ele participou de um edital, então ele foi retribuído porque ele participou do edital, então não foi ex officio. E a gente colocou para ele pedir para a UERN ou para outra instituição privada. A privada ele não queria, né? Falou claramente, e disse que a UERN negou, mas ele resolveu entrar com ação contra a UFES, né? Então, se a remoção dele foi a pedido, né, então foi isso o entendimento do procurador e o entendimento do judiciário já em duas instâncias, né? Não é isso, Tiago? Na segunda instância também, né? Então, foi negado. Na verdade, transitou na primeira mesmo, foi. Teve a liminar e depois... teve duas, porque teve a liminar e a sentença mesmo. Ele perdeu o prazo, né? Se ele quisesse recorrer, ele tinha que... Então, como ele perdeu o prazo, está... Isso. Não é isso? Isso, exatamente. Mas alguém quer alguma informação ou quer... Então, assim, se a gente votar contrário, eu não vejo problema da votação, Jefferson. Se a gente votar contrário, está dizendo que a gente não aceita o pedido deles. A decisão vai ser dizendo que o Conselho foi contrário ao pedido, à solicitação deles. Claro. Ok? Ao recurso, né? Entendi. Ao recurso. Pronto. A decisão sai dessa forma. Que o Conselho negou, né? Eu acho que talvez a palavra mais correta seria essa. Né? Pois não, Sharon? É só uma sugestão, senhor presidente, se for possível, anexar a negativa do recurso dos documentos, que eu acho que é importante para a gente ter o número do processo, dizendo que foi negado para basear o nosso voto. Mas tem a decisão judicial já. Tá aí, é o último despacho, tem a sentença e a alusão a ela, o número do processo e tudo. Pronto, o Hélio está dizendo, ok. Então, vamos colocar em votação, né? Quem votar contrário está votando negar o recurso, ok? Então, vamos entender isso, né? Quem votar sim está acatando o recurso. Quem votar não está negando o recurso. Entenderam? Acho que sim, né? Então, vamos colocar aí em votação. Ok, eu acho que já dá para fazer uma contabilidade aí, né, Moisés?
É um recurso indeferido com 5 abstenções. Indeferido. Certo. A palavra correta a secretária colocou aí agora. Indeferido. Ok. Então, concluída a pauta, né? Está em reunião extraordinária, não tem outras ocorrências. Agradecer a presença de todos, saúde para todo mundo, né? Que é o que mais necessitamos. E fique em casa quem puder. Senhor presidente, só uma pergunta. Com o retorno, com o restabelecimento dos calendários de reunião ordinária, já será disponibilizado o novo calendário? Ou a gente vai seguir o calendário anterior? Não, a gente vai seguir o calendário anterior. Só essa questão da numeração, a gente pode ver essa questão da numeração, né? Pronto. Mas o calendário vai ser aquele, para a gente não ter que voltar mais. Ok. Ok? Professor, deixa eu só passar um informe aqui rápido. Pois não. Que quinta-feira, às 19 horas, teremos o debate transmitido pelo YouTube do Sinteste com os candidatos reitoráveis. A todos, organizado pela ADUFESA, DCE e Sinteste. Ok. Parabenizar o conselheiro Samuel pela eleição como vice-diretor do Campus Angicos. Verdade, parabéns, Samuel. Obrigado, gente. Bom dia. Caliano, o link será disponibilizado, vai ser no canal do YouTube, Na quinta-feira, às 19 horas? Sim, amplamente. Sim, amplamente irá para os e-mails, tanto do interdocente, que a ADUFESA vai providenciar, quanto do TAI, e os discentes vão providenciar também a ampla publicação. Ok, obrigado. Nada. Um abraço a todos.